Evangelho de Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 27. Lucas 11, versículo 27. Todos já acharam? Vamos ler com a guia do seu Santo Bom Espírito. Felizes os que recebem a palavra. Entre mentes, enquanto Jesus comunicava esses ensinos, uma mulher da multidão exclamou: Bem-aventurada aquela que te deu a luz e os seios que te amamentaram. Ele, porém, afirmou: Antes disso, mais felizes são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Somente até aqui. Amém. Glória a Deus, Santo Senhor. Glória a Deus. Irmãos, nessa passagem, a primeira coisa que a gente vê é que Jesus Cristo estava comunicando, seus ensinos. Estava proclamando seus ensinos, Que ensinos que Jesus Cristo estava proclamando, Jesus Cristo tinha acabado de ser acusado de expulsar um demônio através do poder do próprio demônio. Então Jesus Cristo vai ensinar eles: não, o reino do diabo não está dividido. Se o reino do diabo está dividido, então o seu reino não subsiste. Então, se os demônios se submetem a mim, é porque eu sou mais poderoso do que eles. Então, Jesus Cristo estava trazendo ensinos e Jesus Cristo estava mostrando para aquelas pessoas que Ele era o Salvador. Ele era o Messias. Ele era o Cristo. Eram ensinos importantes. Eram ensinos grandiosos, Depois Jesus Cristo vai falar sobre possessões demoníacas, que quando um espírito sai de uma pessoa, ele anda por lugares áridos procurando um repouso e não encontra repouso, então ele quer voltar do lugar da onde ele saiu, e quando ele volta a casa está vazia. E ele traz mais 7 espíritos junto com ele, e o estado daquela pessoa se torna ainda pior do que era antes, Então Jesus Cristo estava trazendo ensinos importantes, e no meio desses ensinos importantes, por isso o texto vai dizer entre mentes, entre mentes significa assim: no ensino, logo depois do ensino, durante o ensino, essa mulher se levanta, irmãozinho, e a mulher vai proclamar alguma coisa, ela vai exclamar alguma coisa. E o que ela vai dizer? Bem-aventurada aquela que te deu a luz e os seios que te amamentaram. Você vê, qual que era o problema dessa mulher? Irmãos, o problema dessa mulher é que, ao invés dela estar focada naquilo que Jesus Cristo estava ensinando, ao invés dela estar meditando naquilo que Jesus Cristo estava ensinando, pensando e refletindo para aplicar na vida dela, ensinos grandiosos, maravilhosos que Jesus Cristo estava passando, ela estava pensando em outras coisas. Irmãos, ela estava pensando em outras coisas, ela estava focada em outra direção, ela estava olhando para outro lugar, sendo que aquilo que ela deveria se focar estava ali bem na frente dela. Santo Senhor. Irmãos, e esse é o problema de muitos crentes hoje dentro da igreja. Irmãos, ao invés deles se focarem na palavra de Deus, ao invés deles se focarem em Jesus Cristo, irmãos, muitas vezes estão se focando em outras coisas. Muitas vezes eles estão olhando para outras direções. Ao invés deles se focarem em Deus, se focarem na verdade da palavra de Deus, muitas vezes estão se focando nas circunstâncias, estão se focando nos problemas, irmãos, estão se focando nas adversidades. E aquilo que... E quando eles se focam nas circunstâncias, quando eles se focam nos problemas, quando eles se focam nas adversidades, eles simplesmente se perdem. Se perdem, irmãos? Porque nós só estamos no caminho
quando nós estamos focados em Jesus Cristo. Glória a Deus, Senhor. A partir do momento que você começa a se focar na circunstância, começa a se focar, né, irmãos, na adversidade, em qualquer outra coisa que você se focar, que você tiver como prioridade, e parar de olhar para Jesus Cristo, sabe, simplesmente traz consequências terríveis. Santo Senhor. Né, irmãos, é casa na areia que muitas vezes as pessoas estão construindo, né? Elas estão se focando nas circunstâncias para tentar resolver os problemas, e quanto mais elas se focam nas circunstâncias, pior se torna, porque mais elas veem a sua incapacidade de lidar com o problema, mais elas se veem com a sua limitação de resolver o problema. Né, irmãos? E era isso que estava acontecendo com essa mulher. Ela estava focada em outras coisas, ela estava com a cabeça em outro lugar, estava pensando em outro lado. Sabe, irmãos, nós como igreja, irmãos, devemos estar focados em Jesus Cristo. Glória a Deus, Senhor. Devemos estar focados na palavra de Deus, irmãos. Nós devemos estar focados. Vida cristã, irmãos, vida cristã não somos nós, irmãos. Vida cristã não somos nós deixando de nos focar em Jesus Cristo para nos focar nas circunstâncias. Santo Senhor. Vida cristã, irmãos, não somos nós servindo a Deus quando as circunstâncias são favoráveis. Né? Já viu os crentes que servem a Deus quando as circunstâncias são favoráveis? Né? Se ele estiver na igreja certa, com as pessoas certas, aí ele caminha com Deus. Santo Senhor. Ah, mas de repente, se ele tiver que se mudar e ir para um lugar onde ele não tem a igreja certa, ele não tem as pessoas certas, aí ele já não quer caminhar com Deus mais. Aí ele desanima. Né? Então, se ele tiver com as situações favoráveis, aí ele caminha com Deus. Agora eu vou caminhar com Deus, porque agora as circunstâncias são favoráveis. Agora está tudo certo para caminhar com Deus, agora eu vou caminhar. Mas caso as circunstâncias mudarem, aí eu já não congrego mais. Aí eu já não sou focado mais. Não, irmãos, vida cristã não somos nós caminhando com Deus quando as circunstâncias são favoráveis. Glória a Deus. Vida cristã somos nós focados em Deus, quer as situações sejam favoráveis ou não. Santo Senhor. Né, irmãos, quer as coisas estejam dando certo ou não. Né, irmãos, quer as circunstâncias tenham se resolvido ou não. Glória a Deus, Senhor. É nós focados em Jesus Cristo. É nós focados, na verdade, da palavra de Deus. Ainda que a gente se mude para um lugar onde não tem uma igreja para congregar, não tenha pessoas favoráveis, mas nós estamos lá focados, na verdade, da palavra de Deus. Glória a Deus. Focados em Jesus Cristo. Né, irmãos? Sem desanimar, sem se perder, sem se desviar do caminho. Vida cristã somos nós constantes caminhando com Deus, na presença de Deus, irmãos. Essa é a vida cristã, irmãos. Né, irmãos? Essa mulher aqui, no meio de ensinamentos grandiosos, no meio de ensinamentos grandiosos, ela vai proclamar alguma coisa, ela vai dizer alguma coisa. O que ela vai dizer? Palavra maravilhosa, ensinamentos grandiosos. É isso que ela vai dizer? Não. O que ela vai dizer é sobre Maria, né? A bem-aventurada é Maria. Né, irmãos? Ela vai falar sobre... Sabe, irmãos, o que tem a ver aquilo que Jesus Cristo estava ensinando com Maria? Santo Senhor. Tinha nada a ver aquilo que Jesus Cristo estava ensinando com aquilo que ela vai proclamar aqui. Né, irmãos? Com Maria. Não tinha nada a ver. Né, irmãos? E muitas vezes a gente tem que perguntar isso para os crentes. Sabe, o que tem a ver o modo como você está aí se desesperando mediante aquilo que você conhece da palavra de Deus? Sabe, como é que você pode estar nessa situação? Né? O que tem a ver você estar aí nessa angústia, nessa aflição, nesse desespero, nessa condição, mediante aquilo que você conhece e já ouviu sobre a palavra? O que tem a ver uma coisa com a outra? Né? Como é que a gente pode dizer que a gente conhece a Deus, que é Deus em primeiro lugar, que Deus é maravilhoso e como é bom, e de repente a gente simplesmente perde o foco, se desvia, né, irmãos? E esquece das nossas responsabilidades, né? Simplesmente deixa aquilo que deveria estar em primeiro lugar, em segundo lugar. Sabe, irmãos, como é que pode? Mas irmãos, essa é a vida de muitos crentes. Ao invés de eles estarem olhando para Jesus Cristo, ao invés de eles estarem olhando
para a verdade da palavra de Deus. Não, eles estão olhando para um monte de coisa que não tem nada a ver, que não vai levar para lugar nenhum, que simplesmente vai fazer ele perder o foco, que simplesmente vai fazer ele perder a direção. E nós, irmãos, nós precisamos tomar cuidado, irmãos, porque facilmente nós desviamos o foco. Facilmente, muitas vezes as pessoas acham que são crentes porque as circunstâncias estão favoráveis. Mas basta as circunstâncias alterarem um pouquinho, ele já se perde tudinho, já se desvia tudo. Mas ele sempre achou que era um crente, até aparecer a diversidade. Né, irmãos? E muitas vezes nós precisamos tomar cuidado com esse tipo de coisa. Né? Precisamos estar olhando para Jesus Cristo. Né, irmãos? Essa mulher aqui que exclamou esse tipo de coisa, né, irmãos? Ela estava olhando para Jesus Cristo e ela pode ter pensado: puxa, Jesus Cristo, sabe, é alguém com poder, é alguém com autoridade. Jesus Cristo, se Jesus Cristo é desse jeito, sabe, a mãe dele deve ser assim também. Porque, afinal de contas, quem que Jesus Cristo puxou? Puxar da mãe, né? A mãe também deve ser alguém com poder, com autoridade assim, uma pessoa assim, que nem Jesus Cristo, talvez até mais, né, irmãos? E muitas pessoas olham para Maria com estes mesmos olhos. Muitas pessoas estão tendo Maria como a sua intercessora, né? Quem intercede por elas é Maria, né? Muitas pessoas estão divinizando Maria, estão dizendo que Maria é divina, né? Estão dizendo que Maria não tem pecado, né? Muitas pessoas olham para Maria e atribuem a Maria um título que não lhe pertence. Santo Senhor. Né? E é muito importante nós sabermos exatamente quem é Maria e o que foi Maria, para que nós não venhamos ter esse tipo de entendimento. Quem que era Maria? Era uma pecadora, né, irmãos? Descendente de Adão. Todos aqueles que são descendentes de Adão são pecadores, nasceram com a semente do pecado. Todos os filhos de Adão eram pecadores. E quem que era Maria? Um descendente de Adão, uma pecadora, mas que foi escolhido por graça para dar à luz o Salvador. Glória a Deus. Não foi escolhida porque ela é melhor do que as outras. Não foi escolhida porque estava num nível espiritual superior. Não, foi escolhida simplesmente pela graça de Deus. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Da mesma maneira que Deus nos escolheu, não porque nós somos bons, não porque nós somos melhores do que aqueles que estão lá fora no mundo, mas Deus nos escolheu simplesmente por graça, Glória a Deus. favor imerecido de Deus. Né, irmãos? Então Maria era uma pecadora, né? Que precisava de um Salvador. Santo Senhor. Né? Jesus era filho de Maria, né, irmãos? Mas Jesus já existia antes de Maria. Jesus já existe desde a eternidade. Aliás, foi o próprio Jesus que trouxe Maria ao mundo. Jesus Cristo sempre existiu, né, irmãos? Ele apenas se encarnou humanamente ali em Maria, né, irmãos? Dando a luz ali naquele momento. Ele veio em forma humana, mas Jesus sempre existiu. Glória a Deus. Né, irmãos? Mas algumas pessoas vão dizer: não, mas Maria tem um papel importante. Maria tem um papel importante porque Maria foi aquela que deu a luz a Jesus Cristo. Né? Então Jesus Cristo tinha a natureza humana de Maria. Sabe, isso torna Maria importante. Né, irmãos? Não, Jesus Cristo não tinha a natureza humana de Maria. Santo Senhor. Né, irmãos? Se nós fizéssemos o exame de DNA em Jesus Cristo, nós iríamos ver que José não é pai de Jesus Cristo. Aí todo mundo vai dizer: não, lógico que José não é pai de Jesus Cristo, porque José não teve relações sexuais com Maria para nascer Jesus Cristo. Então José realmente não era o pai de Jesus Cristo. Mas Maria também não ia ser a mãe de Jesus Cristo. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Por quê? Porque Jesus Cristo não podia herdar sua natureza humana de Maria. Santo Senhor. Porque a natureza, se Jesus Cristo tivesse herdado a natureza humana de Maria, Jesus Cristo teria herdado a natureza humana de Adão, e Adão era pecador. Então Jesus Cristo teria nascido pecador também. Santo Senhor. Né, irmãos? Então, como é que funciona então? Mas como é que
como é que Maria então não era a mãe de Jesus Cristo no sentido de herdar a natureza humana? Se Jesus Cristo nasceu de Maria, como é que pode uma coisa dessa? Né, irmãos? Glória a Deus. E a resposta é simples, irmãos. A resposta é simples. Deus não preparou um espermatozoide para fecundar o óvulo de Maria. Não foi isso que aconteceu. Glória a Deus. Né, irmãos? Né? A gente sabe que o espermatozoide do homem fecunda o óvulo da mulher, né? Aí forma um embrião e o embrião, né, se desenvolve e vira um bebê e dá luz. Deus não preparou um espermatozoide para fecundar o óvulo de Maria. Não, Deus colocou em Maria já um embrião, a semente completa. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? E esse embrião, Deus não se usou do espermatozoide de José e Deus não se usou do óvulo de Maria também. Deus colocou nela um embrião. Né, irmãos? A semente já pronta. Por isso que Jesus pôde nascer sem pecado. Porque ele não nasceu com a natureza humana de José e não nasceu com a natureza humana de Maria. Então Jesus Cristo pôde nascer sem pecado. Né, irmãos? Quando ele nasceu, ele não possuía a natureza humana de Maria. Né? E não há contaminação de sangue do bebê no nascimento, né? Muitas vezes a mãe tem sangue O positivo e o sangue do bebê é AB, né, irmãos? Não há contaminação. Então foi dessa maneira que Jesus Cristo veio ao mundo, sem pecado. Por isso que a palavra de Deus por isso que Jesus é chamado de o segundo Adão, né? Pelo primeiro Adão entrou o pecado, né? Mas Jesus, o segundo Adão, trouxe salvação a todos, né, irmãos? Então Jesus é chamado de o segundo Adão, né, irmãos? Ele veio de uma natureza humana. Tinha natureza humana? Tinha, mas não a natureza humana do primeiro Adão, pecador. Não tinha natureza humana herdada pela sua mãe, né, irmãos? É que nem uma inseminação artificial. Como é que funciona uma inseminação artificial? Né? Pega o espermatozoide do pai, pega o óvulo da mãe, né? Fecunda lá artificialmente, forma um embrião e muitas vezes coloca na barriga de uma outra mulher para poder gerar. Aí quando o filho nasce, se for fazer um exame de DNA naquele bebê, não é filho da mãe que gerou. É filho da mãe que doou o óvulo, é filho do pai que doou o espermatozoide. Sabe, irmãos? Então foi isso que aconteceu. Né, irmãos? Foi Deus colocando em Maria, né, a semente já pronta. Não houve natureza humana de Maria passada para Jesus Cristo. Né, irmãos? Houve uma nova natureza humana ali, não corrompida pelo pecado. Por isso que Jesus Cristo pôde morrer por nós, não tinha pecado. Jesus Cristo era o único que podia caminhar nesse mundo e a morte não podia levar. Né, irmãos? Porque a morte só entrou no mundo por causa do pecado. E Jesus Cristo nasceu de uma natureza sem pecado. Por isso a morte não podia o levar. Ele se ofereceu como sacrifício pelos nossos pecados. Né, irmãos? Então é muito importante a gente entender essas coisas e compreender essas coisas para que nós não venhamos a achar para que nós não venhamos a divinizar Maria, a colocar Maria num lugar onde a palavra de Deus não diz que ela está. Ela foi uma mulher de Deus? Foi usada por Deus? Foi, mas era uma pecadora como todos nós, que Deus agiu de graça. Né, irmãos? E é essa visão que nós temos que ter de Maria. E quando essa mulher aqui vai dizer, né, bem-aventurada aquela que te deu a luz e os seios que te amamentaram, qual que é a resposta de Jesus Cristo? Jesus vai dizer, não, eu vou dizer para vocês quem são aqueles que são mais bem-aventurados do que Maria. Sabe, eu vou dizer para vocês quem são aqueles que verdadeiramente são bem-aventurados, né? Jesus vai dizer que bem-aventurados são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Glória a Deus. Né, irmãos? Esses são os bem-aventurados. Glória a Deus. Bem-aventurados, irmãos, são aqueles que estão ouvindo a palavra de Deus, mas não está entrando por um ouvido e saindo pelo outro. Glória a Deus. Não, irmãos, eles estão ouvindo a palavra de Deus e eles estão aplicando a palavra de Deus nas suas vidas. Glória a Deus. Né, irmãos? Estão colocando em prática. Glória a Deus. Né? Essa mulher aqui, irmãos, talvez ela achasse que as grandiosidades da palavra de Deus estavam ocultas.
Né, irmãos? Talvez ela achasse, não, isso é maravilhoso isso aí que Jesus Cristo está ensinando, mas deve haver coisas mais maravilhosas que devem estar ocultas, né, irmão? Então ela começou a pensar, sabe, e chegou à conclusão que era Maria. Né, irmãos? Se nós quisermos saber aonde estão as coisas grandiosas da palavra de Deus, sabe, irmãos, a gente não precisa usar a nossa imaginação. Glória a Deus. Não, irmãos, a gente só precisa ler a palavra de Deus. Está bem aqui diante dos nossos olhos. Glória a Deus. Né, irmãos, aquilo que Jesus Cristo estava ensinando, aquilo era grandioso. Glória a Deus. Né, irmãos, aquilo era de melhor que ela tinha, irmãos. Ela não precisava inventar nada. Os ensinamentos maravilhosos da palavra de Deus não estão ocultos. Glória a Deus. Não estão escondidos. Glória Né, irmãos, estão aqui, basta apenas a gente ler. Glória a Deus. Mas qual que é o problema dos crentes hoje? Não, os crentes hoje acham que as grandezas da palavra de Deus estão ocultas. Estão ocultas. Não, irmãos, a grandiosidade da palavra de Deus não é aquilo que está escrito aqui. É aquilo que a gente fala que não está escrito aqui. A gente lê o que está escrito aqui, mas o grandioso é o que não está escrito aqui. Por isso a gente precisa do pãozinho quente que cai do céu, que não é o que está escrito aqui. Não, irmãos, isso é uma vergonha, irmãos. E isso não é as grandezas da palavra de Deus. Sabe, irmãos, está bem aqui diante dos nossos olhos. Basta apenas que nós venhamos a ler. Aquilo de mais grandioso, de mais maravilhoso que a gente tem na palavra de Deus está aqui, irmãos. Basta apenas que a gente lê. Não há ensinamentos grandiosos ocultos na palavra de Deus. Glória a Deus. Né? Pode ter ensinamentos, sabe, irmãos, na maçonaria tem lá ensinamentos ocultos, irmãos. Lá na maçonaria lá tem coisas lá que você só vai saber quando você chegar lá no grau 7, no grau 8. Aí você vai descobrir os ensinamentos ocultos, mas na palavra de Deus não tem ensinamentos ocultos. Glória a Deus. Nós não precisamos. Não há ensinamentos. Na palavra de Deus, os ensinamentos podem ser passados para qualquer pessoa. Não tem nada aqui que alguém vai perguntar e a gente vai dizer, não, isso aqui não posso falar para você, é porque você está num nível muito avançado para explicar isso aqui. Isso aqui você não pode ouvir aí. Não, todos os ensinamentos da palavra de Deus podem ser falados a qualquer momento. Glória a Deus. Não tem nada que precisa ser escondido. Não tem nada que precisa ser um expert que só pode saber depois. Né, irmãos? E quando nós achamos que os ensinamentos mais grandiosos estão ocultos, sabe? As pessoas vão atrás de novas revelações. Né, irmãos? Vão atrás de sonhos. Vão atrás de visões. Né? Porque essa mulher aqui... O que tinha a ver aquilo que Jesus Cristo estava pregando com aquilo que ela proclamou aqui sobre Maria? Nada. Né, irmãos? Mas ela achou que as grandiosidades de Deus estavam ocultas. Muitos crentes caem no mesmo erro. Né, irmãos? Eles acham, não, está escrito aqui, mas grandioso é o que eu vou falar que não está escrito aqui. Então eu preciso de novas revelações. Não, irmãos, nós não precisamos de novas revelações. Nós precisamos apenas nos atentar para aquilo que está escrito. Glória a Deus. Né, irmão? Jesus estava passando ensinamentos grandiosos. E quantos ensinamentos grandiosos não são deixados de passar, muitas vezes, para a igreja, porque os pregadores estão passando novas revelações, coisas da sua mente, coisas do seu próprio coração. Né, irmãos? Coisas de si mesmo. Né, irmãos? E nessa palavra aqui, irmãos, nos ensina, então, irmãos, a nos focar naquilo que realmente importa. Glória a Deus. Foque-se naquilo que realmente importa. Glória a Deus. Não foque nas circunstâncias quando as circunstâncias forem ruins. Sabe, não fique usando a sua imaginação para tentar achar as grandiosidades de Deus. Sabe o que é achar as grandiosidades de Deus? Pense na palavra de Deus. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? O que nós temos de grandioso está bem diante dos nossos olhos. E Jesus Cristo vai dizer, sabe, felizes, mais do que feliz, né? Bem-aventurado é feliz mais do que feliz. Né? Quem são os felizes mais do que felizes? Todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Glória a Deus. Não há como nós lidarmos com esse mundo de maneira satisfatória sem usarmos a palavra de Deus. Glória a Deus, Senhor. Não dá. Não há como nós vencermos esse mundo maligno de maneira satisfatória sem usar a palavra de Deus. Então feliz e mais do que feliz é aqueles que ouvem a palavra de Deus, que obedecem a palavra de Deus, porque eles estão prontos, eles sempre estão prontos para passar por qualquer adversidade, sempre estão prontos para passar por qualquer luta,
para lidar com qualquer problema. E essa, irmãos, essa tem que ser a nossa vida cristã. Estarmos sempre prontos, preparados para lidar com toda e qualquer prova e qualquer adversidade. Essa é a palavra de Deus seja louvado. Amém. Juntos agradecemos a Deus em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.